Como que a gente faz para ressignificar uma dor do passado, sem ficar revivendo ela e reforçando aquela ideia daquela dor e ficar preso naquela dor? Conseguir ressignificar ao invés de ficar preso ali, revivendo. E muitas vezes até pode desencadear numa depressão, né? Quando a pessoa fica muito ali. Eu não gosto, apesar de várias vezes, até por não ter uma outra palavra melhor, eu acabo usando a palavra ressignificação. Não é que eu não gosto, mas no fundo é o que a gente faz, mas acho que a palavra ela não é bem correta, assim, sabe? A sensação que eu tenho. Eu aprendi muito a história do ressignificar, porque a programação neurolinguística fala muito disso de ressignificação, e por algum motivo eu não gosto. Eu nunca parei muito bem para pensar sobre isso, mas assim, porque, mas enfim, em algum momento eu mudei minha ideia de que eu não gosto muito da palavra do ressignificar. Até porque acho que ela me dá a ideia assim que é algo muito mudei só meu olhar como se fosse algo prático, algo, um atalhozinho, né? Mas no fundo é trazer um novo olhar, sabe? Mas eu acho que como é que a gente faz para trazer um novo olhar, para não ficar prisioneiro sobre uma dor, uma ideia de um trauma de passado, né? Eu acho que a gente tem que olhar verdadeiramente para isso. Primeiro tem que fazer contato com isso, mas é trazer um novo olhar, é trazer uma nova compreensão. Primeiro sobre o fato de que a dor que eu criei sobre alguma situação, ela é mais uma interpretação pessoal minha do que o fato. Eu acho muito mais uma visão que eu crio a respeito daquilo do que de fato algo verdadeiro. Eu sei, acho que falar mais por analogias. Eu tinha uma cliente que ela falava assim, meu pai me abandonava toda semana. E eu falei, como assim seu pai te abandonava toda semana? Né? Ela falou, não, toda semana meu pai ia embora. Ia embora para onde? Né? Ela era de Espírito Santo, meu pai ia para Minas. Né? O que seu pai ia fazer para Minas toda semana? Né? O que o pai dela ia fazer? Ia trabalhar. Na mente infantil, isso é um abandono. Então, vamos ressignificar. Ok, pode ser o termo ressignificação, mas para mim muito mais trazer um novo olhar, um olhar adulto, um olhar com mais consciência. No olhar infantil, aquilo é um abandono. Abandono é quando no dia do meu aniversário não fizeram aniversário. Eu tenho uma dor. E eu acho que é uma dor. É que não tem muita emoção nisso, assim. Eu nunca me importei com aniversário. Nunca me importei. Nunca me preocupei. E não é que eu não gosto de receber parabéns. Não é que eu não gosto que lembre do meu aniversário. Mas eu fiz muito o papelzinho de que eu não me importava com isso. E quando eu lembro de uma cena do meu aniversário quando eu era criança, eu lembro da minha mãe fazendo um bolo, né? E na casa, né? A gente era pobre. Bom, pobre não. Naquela época, eu sou de 63, eu estava fazendo... Em 1970, então, eu era criança, eu morava na Rua Emília, ainda em Bragança Paulista. Minha mãe estava fazendo um bolo, e como é que batia o bolo, né? Como é que batia a clara, né? Para fazer a clara em neve. Como é que batia? Era com aquela molinha, né? Com aquela molinha, e aí isso mexia a mesa de casa não era tão firme, a mesa começou a balançar, o bolo tava... Minha mãe estava fazendo a cobertura do bolo. Hoje bate na batedeira, hoje você põe chantilly, põe um monte de coisa. Na época era clara em neve, com açúcar, se eu não me engano, e aquilo que cobria, misturava alguma coisa, acho que era aquilo. E cobria. E aí minha mãe estava batendo para fazer a cobertura do bolo, foi mexendo, a mesa foi mexendo, o bolo foi andando, eu olhando o bolo e o bolo caiu, pá! Né? Eu não lembro muito aquilo que era um trauma, mas eu associo que do tipo, meu bolo estava todo disforme, acho que eu chorei, mas eu não lembro direito. E aí eu associo a minha falta de interesse por aniversário a esse fato, né? Ok, isso não é um problema, foi um baita de um trauma, né? Mas é isso, minha mãe quis fazer aquilo, minha mãe provocou aquilo, né? Não, alguém devia ter visto, eu estava olhando, né? Acho que eu lembro, minha mãe falou assim, por que você não falou, né? Do tipo, acho que eu chorei, né? Meu bolo caiu, por que você não falou? Eu simplesmente não falei, acho que eu achei engraçadinho, vendo o bolo mexer e ele caiu. Aí a gente culpa alguém e acha que aquilo é uma dor. Quando eu trago sobre a ótica infantil, aquilo é uma dor. Pelo olhar de um adulto, aquilo não é nada. O olhar de um adulto, só um bolo caiu. Mas, de novo, pelo olhar de um infantil, é uma dor. Então, tem muito de um olhar infantil para muitas coisas. A gente tem um olhar infantil de abandono. Então, eu fui abandonado na infância, eu acho que as pessoas vão me abandonar. Nesse final de semana tinha uma pessoa aqui no Namastê, ele falava assim, eu sempre sou o último mesmo, né? Isso é uma crença infantil. Qual é o problema disso? É que existe uma dinâmica aqui
que ele ficou por último. E aí eu falei, tá bom, entendi, você ficou por último, mas o que você fez para ficar por último? Você ficou sentado. Quando todo mundo levantou, eu falei, você foi o primeiro a se levantar para ir, como ninguém veio, como você não fez nada, você sentou. Aí na sua crença eu fiquei por último. Por que você ficou por último? Porque você ficou sentado. Que é outra coisa também que a gente faz, que eu tenho que validar aquilo que está na minha crença. Então eu reforço a minha dor. Essa dor infantil eu fico reforçando, que é muito infantil isso também. Né? Então, essa é a nossa mente, a mente trabalha nesse sentido. Eu preciso reforçar a minha dor. Então, como que eu faço para ressignificar ou para tirar essa dor? Eu preciso olhar para essa dor, eu preciso entender o que é e trazer um novo olhar, e trazer um novo pensamento, uma nova interpretação, um novo entendimento sobre aquilo. Mas qual é o entendimento? Não da criança, mas de um adulto. Né? As pessoas que estavam no entorno tinham recurso? As pessoas que estavam no entorno sabiam disso? A minha mãe sabia cuidar diferente de mim do que ela cuidou? O meu pai sabia cuidar diferente de mim quando eu me teve? Meu pai nunca teve tempo para mim. Seu pai nunca teve tempo para você, seu pai trabalhava. Seu pai ia para o trabalho todo dia. Eu tenho não lembro se é uma cliente, você veio para o Namastê, ela fala assim que ela teve um abuso de uma menina que trabalhava na casa, né? A menina abusava dela quando era criança. Eu falei assim, não, meu pai não tinha culpa, porque meu pai estava trabalhando. De quem é a culpa? A minha mãe, que na mente dela, minha mãe não fazia nada, então minha mãe tinha que ter olhado para isso. Mas a mãe sabia. A mãe ia supor que aquilo ia acontecer, né? Como é estar o tempo inteiro? A mãe saiu, na mente dela, minha mãe não fazia nada, minha mãe saía, minha mãe se divertia, minha mãe não sei o quê, né? E meu pai estava trabalhando. Tanto é que quando você olha assim, as características dela, ela tem ela é feminina, mas ela tem um arquétipo masculino muito forte. Né? Ela fala assim, eu não consigo me relacionar, porque meus homens são muito devagar, né? Os homens não dão conta, eu tenho que ficar controlando. Não é que tem que ficar controlando, ela só se relaciona com homens com essa característica, porque ela tem que ser dominante, porque ela sabe ser dominante. Né? Ela se espelha no pai. Né? Enfim, existem outras dores ali, que a gente está começando a olhar, né? Sobre traumas que ela cria a respeito disso. Enquanto fico preso no trauma, eu não saio do lugar. Então, voltando à pergunta como é que eu faço para ressignificar? Primeiro eu tenho que olhar para aquilo lá. Mas não através de um olhar infantil, através de um olhar de adulto. E o que é o olhar de adulto? Trazer compreensão, trazer aceitação e aprender a praticar o perdão. Né? Enquanto eu não perdoo essa história, enquanto eu não trago para um novo lugar, eu fico preso a ela. Eu fico preso, eu não corto esse cordão, né? essa energia que me conecta a essa dor. O problema é que a gente viveu uma vida na dor. Como é sair dela? Eu sei viver na dor. Como é libertar o meu pai ou a minha mãe ou a minha família da dor que eu carrego? Né? E essa dor que eu vivia há tanto tempo com ela. Quem sou eu sem essa dor? Quem sou eu? Só para conectar isso, uma vez teve uma menina que veio pro Namastê, ela fez um curso de PNL comigo, e nós resolvemos ali, aparentemente, uma situação que era numa teste chamada cura rápida de fobia, que era um medo de andar de escada rolante. E ali, usei a técnica, a gente conseguiu tirar. No dia seguinte, essa menina estava voada no curso, assim, né? Do tipo, onde eu tô, né? E eu falei, tá tudo bem, né? Ele falou, não tá bem. Eu falei, o que aconteceu? Ontem a gente fez aquela técnica e eu perdi o medo de andar. Eu sinto mais tranquilidade para andar de escada rolante. E eu falei, ele falou, sim, e daí? Ele falou assim, e agora? Eu falei, o que é? E agora o quê? Ele falou assim, como é que eu vivo sem isso? Como é que eu vivo sem isso? E é claro, acho que hoje, trazendo um olhar mais terapêutico para isso, de fato não é a questão do elevador, da escada rolante. É quem é que me apoia quando eu estou na escada rolante. Quem é que me olha? Se eu tiro isso dela, quem é que vai me olhar? Uma forma, né, de ser cuidada, É uma talvez. forma de ser cuidada, é uma forma de ser olhada, né? E como que eu faço? Se essa é uma muleta que eu carrego, eu tiro a muleta, faço o que com isso agora? Então, quando eu não tenho uma visão mais adulta a respeito da história, eu fico prisioneiro dessa dor. Então, esse é o problema quando eu só ressignifico. Tem todo um contexto por trás que tem que ser mais olhado, né?
esse último Namastê foi esse, né? A gente fez nesse final de semana. Em algum momento surgiu uma história aqui sobre a defesa das minorias, né, defender aqueles que são excluídos, do homofóbico, e uma menina trouxe, né, uma delas falou assim, mas, bom, primeiro, ela vive uma relação tóxica, conseguiu sair agora da relação, viveu 9 anos uma relação tóxica com o namorado, inclusive, em alguns momentos me deu uma ideia, até com uma questão de um sexo mais à força, que provoca nela uma endometriose, acho alguma coisa assim, que faz com que ela teve que tirar o útero por conta disso, e ela vive num processo de depressão, e a defesa dela das minorias, né, de que, porra, as pessoas que são contra os homofóbicos, aquelas pessoas, eu não estou sendo a favor de ninguém aqui, só para dizer essa questão dela, eu falei assim, tá bom, né, você é contra os homofóbicos que excluem, né, a minoria, que são os gays, lésbicas e tudo bem, pô, é uma boa bandeira, achei legal isso, né? Mas quando você exclui aquele que é homofóbico, você só não torna fóbica daquele que está excluindo, né, do homofóbico, o que te torna diferente? Mas eu falei, mas vamos além disso, né? Vamos além disso. No fundo, é você defendendo alguém que é excluído. Você se sente excluída. Ela falou, sim, quem te excluiu? Aí ela fala da mãe. O problema não é essa aqui. É uma boa bandeira, é um bom motivo para você cuidar, né? Mas no fundo, eu não estou falando da mãe, que é uma dor que ela tem, ela se sente excluída pela mãe. Eu falei, você precisa resolver isso aqui. Até para não entrar numa relação onde você se sente excluído o tempo inteiro, mas não consegue sair. Não consegue sair. Enquanto você não traz uma compreensão sobre o fato, você fica sempre entrando nessas situações, mas até entrar nessas situações não é ruim. Porque isso faz com que você olhe, pô, tem algo além para ser resolvido. Tinha uma menina aqui no Namastê que ela é do Nordeste, quando ela falou a história dela, ela falou assim, olha, por trás dessa sua fala tem mais angu, né? Eu usei muito assim, esse é o angu que você não está olhando, que está por trás da sua fala, dessa defesa, dessa relação tóxica. Então, para olhar, você tem que aprender, primeiro tem que entender aonde é a dor. Aqui é a dor, a mãe é a dor. E como é que eu faço para resolver a dor com a minha mãe? É trazer um novo olhar para ela. Qual olhar? Minha mãe sabia. De repente, minha mãe só está fazendo aquilo que ela sabe fazer. O problema é que a gente acredita, né, que os nossos pais deveriam ser os super-heróis que eu imagino, que deveriam me proteger, fazer tudo por mim, etc, etc. Mas são 2 pais que estão cheios de dores em relação aos seus avós, né, de onde eles vieram, a origem deles. Eles também têm dor. Como é que você quer que pessoas que estão cheias de dor sejam os pais ideais? Eles são os pais ideais, aqueles que estão prontos para cuidar de você, dentro daquilo que eles sabem. Então, trazer um novo olhar, uma nova compreensão, e um novo entendimento, é o que faz com que eu me liberte, né? Frase que eu uso muito na Namastê, conheças a verdade vos libertará. Nós somos prisioneiros de uma ideia infantil, né? Que foi criada lá atrás sobre dor, sobre trauma. É fato. É fato. Não estou dizendo que não doeu para a criança. Sim, doeu, tanto é que ela gravou aquilo. Mas aquilo realmente é como você construiu ou é apenas uma visão infantil do fato? Se eu olhar para a mãe fez o melhor que podia. O pai fez o melhor que podia. Meu pai me batia quando eu era criança. Mas era o que ele sabia fazer. Meu pai sabia, não é ser violento. A forma de educar na época do meu pai era assim. De correção, né? Correção era bater. Meu pai me batia. Meu pai hoje possivelmente seria censurado pela Estatuto da Criança e Adolescente, né? Mas naquela época meu pai sabia fazer. Então, entender meu pai, entender aquelas questões todas, entender o universo onde ele vivia, né? Onde ele viveu, toda a cultura dele, me traz um novo olhar sobre ele. E quando eu trago um novo olhar sobre ele, eu consigo compreender o que ele fez sobre os meus irmãos, qual é o olhar, como meus irmãos cresceram, o que eles tinham. E aí eu consigo me posicionar, me olhar de um novo lugar e me libertar de uma dor que só me prende. O problema é a dor que me prende, na dor que eu me aprisiono, eu aprisiono todo mundo ao meu redor nessa dor também. E quando eu me liberto, eu possibilito que as outras pessoas também se libertem da minha dor, do meu processo de sofrimento. Porque no meu processo de sofrimento, eu vou aprisionando todo mundo que está ao meu redor nesse processo. Então, o caminho para mim aqui, para a gente se libertar dessa dor, é trazer compreensão e mais compaixão para com o próximo, mas principalmente
para com a gente mesmo. É isso. Namastê. Faz sentido?